Bom, José de Araújo Neto, é uma grande satisfação te receber, viu? Muito obrigada por sua participação, por ter aceito o convite para a entrevista. Muito obrigada, Araújo. Eu é que agradeço a oportunidade, Isabel. É sempre um prazer estar aqui com você, com seu público, trocando experiências. Ok, muito obrigada. Bom, Araújo, eu vou, na verdade, depois, no vídeo, na descrição do vídeo, vou colocar um pouquinho da sua bio, tá? Do seu currículo, vou te apresentar, até para a gente otimizar o tempo da entrevista. Então, a sua apresentação eu vou colocar na descrição do vídeo, todos vão poder acompanhar a grande trajetória que o Araújo vem desenvolvendo até aqui, que eu tenho acompanhando há muitos e muitos anos. Então, só para a gente otimizar o tempo. A Combinado. LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela está completando 9 anos, né, da sua publicação. Ela foi publicada em 2015. Você, como profissional da área que atende pessoas com deficiência, você é presidente de uma importante organização que atende pessoas com deficiência. Você, na sua opinião, concretamente, nós tivemos avanços e conquistas para as pessoas com deficiência em geral, avanços que a gente possa destacar? O que você acha? Com o advento da lei, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é um processo que vem mais de trás. Eu identifico na nova Constituição de 88 todos os princípios que nortearam o processo de inclusão, uma visão mais inclusiva da sociedade, buscando dar oportunidade para todo mundo, para todas as pessoas. E nós viemos num crescente de melhoria dessas condições e desse ambiente mais participativo. Eu acho que o advento da LBI, ele consolida uma série de instrumentos que já existiam, criam novos e atualiza esses instrumentos. Então, ele é um marco super importante nessa trajetória, mas eu observo um crescimento contínuo há muitos anos. Importante lembrar, Isabel, que eu estou na AME desde a sua fundação. Faremos 34 anos agora. E quando a AME foi criada, essencialmente, a assistência das pessoas com deficiência, a atenção voltada a elas, estava nas instituições e não na sociedade. Então, as pessoas estudavam nas organizações, trabalhavam nessas instituições, pouco participavam da vida social. E de lá para cá, essa transformação foi muito significativa. Perfeito, Araújo. Você tocou num ponto importante que é a minha próxima questão, né? Justamente a gente está em sincronia. A AME é uma organização sem fins lucrativos que está, como você disse, há 34 anos no mercado, né? E nasceu de um movimento de pais de crianças com deficiência e familiares do metrô, da companhia do metrô. A origem, né, da AME é nesse cenário. Em uma mesma época que havia em São Paulo várias instituições que nasceram para atender pessoas com deficiência. Isso nos anos 1980, 1990. E a AME foi uma das poucas importantes organizações que sobreviveram. Nós acompanhamos o fechamento de várias instituições nesse período. E eu gostaria de perguntar para você, Araújo, como presidente da AME, é, por que que tantas organizações entraram em colapso, faliram, deixaram de funcionar? Ficaram poucas hoje em dia. Quando a AME foi formada, nós tínhamos um movimento em ambientes empresariais de formação de organizações voltadas à assistência das pessoas com deficiência. Uhum, Surgiram várias, muitas ligadas a empresas estatais, em empresas públicas, uhum, e elas tinham uma relação muito próxima com a corporação, conseguiram desenvolver programas muito consistentes de atendimento, cada uma tinha um modelo, mas nós vivemos, ao longo desse período, um processo de privatização forte e grande parte das empresas mães acabaram sendo privatizadas, ou houve uma modificação muito forte na forma de funcionamento dessas empresas, o que acabou afetando a continuidade ou o porte das organizações, né? Nós estávamos ligados à companhia do metrô,
e o metrô passou ileso por esse período todo, né? Agora é que se fala, nessa administração, nesse governo, que o metrô será privatizado. Então, Uhum, quando isso acontece, nós estamos muito consolidados, temos uma relação muito fortemente estabelecida na sociedade. Isso para nós tem muito pouca relevância do ponto de vista da continuidade dos serviços. Mas grande parte daquelas organizações que fizeram a trajetória conosco estavam muito dependentes dos aportes, seja da empresa, seja dos colegas, né, dos colaboradores dessas empresas que sustentavam essa ação. Ela não tinha uma sustentabilidade financeira, dependia de aportes externos. E uhum. isso dificultou a continuidade de muitas delas. Perfeito. Araújo, embora a AME tenha nascido, né, numa companhia do metrô, uma companhia até mista, né, mas muito ligada ao governo do estado, né, uma companhia governamental, uma estatal, apesar disso, a AME sempre seguiu assim, rumo ao infinito, sempre subindo em ascensão de uma forma muito independente, criando novos caminhos, se fortalecendo e solidificando na sociedade. Isso já fazem 34 anos. Hoje, independente se o metrô for ou não privatizado, a gente sente a certeza de que isso não vai impactar na gestão da AME, na existência da AME. A que você atribui esses 34 anos, essa sólida e longeva existência da AME? Olha, os contextos mudam muito ao longo do tempo, né? Mas eu diria assim que a nossa visão desde lá de trás foi de que não foi de uma ação assistencialista, né? Foi de uma ação que procurava mostrar o valor, a capacidade, a competência das pessoas e pleiteava um espaço dessas pessoas na sociedade. Então, nós direcionamos muito pouco os nossos esforços no sentido de sensibilizar uma ajuda, um apoio e ser passivos nessa relação. Nós sempre procuramos oportunidades em que as pessoas pudessem estar atuando e demonstrando a sua capacidade, ocupando seus espaços na sociedade. Isso tanto do ponto de vista dos indivíduos que estavam na nossa base, eram objeto da nossa ação, quanto a trajetória da própria organização. Então, nós procuramos transformar nossa competência, que era de prestar serviços de inclusão, serviços de apoio para a sociedade, para que esse processo acontecesse na sociedade. Então, nunca enxergamos que o nosso papel era abrigar as pessoas, acolher as pessoas, criar um ambiente em que elas pudessem se sentir bem ali, numa espécie de ambiente protegido, num gueto. O lugar das pessoas é na sociedade. E o nosso papel sempre foi de viabilizar essa possibilidade, atuando junto com empresas e governos, para que eles tivessem as condições, se capacitassem para fazer esse processo nos seus ambientes. Então, a grande questão para nós sempre teve na sociedade e nunca nas pessoas. Eu acho que esta visão lá na origem é que conduziu toda uma trajetória em que a AME foi se constituindo é, também com um viés empresarial, no sentido de buscar a sustentabilidade, a sua condição de gerir os seus negócios, independente de doações, de rifas, enfim, de contribuições que não fossem o próprio serviço que ela presta. Perfeito. E foi feito de uma forma muito competente. Eu pude acompanhar e esse trabalho é feito de uma forma, é feito, né, de uma forma muito sólida e atuante junto ao empresariado, inclusive, né, no que diz respeito à empregabilidade e profissionalismo das pessoas com deficiência. E também, Araújo, o seguinte, ao longo, em dado momento, né, na maturidade da AME, ela deixou não, ela, além de dar atenção ao atendimento às pessoas com deficiência, ela ampliou o seu leque de atuação e teve um olhar também voltado às pessoas idosas com dificuldades de locomoção, dificuldade de mobilidade. A que você atribui, a que se deve essa ampliação do escopo da AME? Num dado momento, nós fizemos uma avaliação, entendemos que o nosso papel estava praticamente concluído, que Cumprido. talvez não fizesse mais sentido
a existência de uma organização com as características que nós tínhamos. O nosso foco sempre foi na questão da cidadania das pessoas, né? Então, era buscar oportunidades, sensibilizar empresas, criar situações em que as pessoas pudessem estar mais inseridas. É, Quase sempre nós fizemos isso com um viés de prestação de serviço, por vezes consultoria, bastante assessoria. E o que nós fomos observando ao longo do tempo é que as empresas foram adquirindo uma maior capacidade nesse sentido. Necessitavam mesmo menos de uma consultoria técnica externa para fazer esses processos, elas já iam dominando cada vez mais as técnicas e o conhecimento a respeito disso, internalizavam esses processos e que, nesse sentido, a nossa atuação tinha perdido a importância. De outro lado, a gente percebeu que a nossa competência básica era construir serviços de suporte, de apoio para que as pessoas pudessem tocar a sua vida com independência, e que este era o core, de fato, da nossa atividade. E circunstancialmente, a gente estava atuando na questão da cidadania das pessoas com deficiência. E que esta necessidade, essa demanda, era muito maior do que as pessoas com deficiência, que a gente enxergava essas mesmas necessidades na longevidade, nas pessoas que envelhecem e que precisam também de suportes e de apoios para que eles possam continuar tocando sua vida como sempre fizeram, minimizando certas dificuldades que eles encontram com o envelhecimento. E aí nós vimos um sentido novo para a nossa atuação e ampliamos, então, o escopo do nosso trabalho, o leque do nosso trabalho. Focamos nessa questão dos suportes e dos apoios e ampliamos o público dessa assistência. Em paralelo a isso, nós sempre fomos essencialmente uma organização prestadora de serviços e entendemos que nós devíamos buscar incorporar tecnologia, especialmente desenvolver tecnologia assistiva para prover os desafios dos novos tempos. Então, fizemos um grande investimento na capacitação na área de tecnologia, desenvolvemos produtos e etc. e tal, porque é aí que a gente acredita que as necessidades estão mais bem colocadas. Que produtos, por exemplo, É, o produto voltados para o mais envelhecimento, voltados para a mobilidade? O produto mais maduro que eu diria que nós temos, que já tem uma trajetória e que está bem situado no mercado, é o ICOM. O ICOM é uma plataforma de integração de Libras voltado para empresas e governos. Então, é uma plataforma que permite, através de uma conexão por internet, a entrada de um intérprete numa conversação, num atendimento, numa ligação telefônica, numa consulta médica, enfim, num balcão de orientações de atendimento e fazer a intermediação da comunicação entre o atendente e o surdo na língua brasileira de sinais. Então, nós criamos uma ferramenta que materializa um dos princípios da LBI, que é o atendimento das pessoas surdas na sua língua nativa, Acesso à de uma maneira comunicação, não é isso? isso. De uma maneira muito prática, viável, mais barata, porque, embora esse preceito tivesse colocado na legislação, a sua implementação encontrava dificuldades de você ter pessoas qualificadas em todos os lugares, fisicamente presentes. Então, uma ferramenta deste tipo, ela assegura o direito das pessoas com deficiência, responsabiliza as empresas ou dá às empresas a oportunidade de atenderem em consonância com a legislação, e torna racional e acessível este tipo de serviço. Então, a gente alia a missão com uma formatação que dê sustentabilidade para esse empreendimento. Este é um Perfeito. exemplo né, Uhum. dessa mudança de caminhos que nós adotamos. De tecnologia voltado ao atendimento às pessoas com deficiência, nesse caso, pessoas com deficiência auditiva. Sim, sim, sim. Quem quiser, quem está nos ouvindo e quiser saber mais sobre esse trabalho, pode acessar o www.ame-sp.org.br, procurar o ícone ICOM,
Mas eu vou deixar no descritivo desse vídeo, eu vou deixar o site da AME para quem quiser visitar. Araújo, eu acho você uma pessoa assim, muito inteligente, com uma visão assim à frente, né? Além das fronteiras, além do tempo atual. E eu gostaria de saber sua opinião em relação a uma questão muito presente e que eu acompanho no dia a dia, né, nos debates de pessoas com deficiência, de familiares. Então, a AME está muito concreta na área da reabilitação física, que tem o Centro de Desenvolvimento Humano, com um parque de equipamentos voltados à reabilitação física, e tem também o atendimento às pessoas surdas por meio do ICOM. Eu gostaria de saber a sua opinião, Araújo, em relação à saúde mental, que é um desafio presente para todos, em todas as áreas. Mesmo que você não tenha deficiência, a questão da saúde mental é uma coisa que você tem que pensar em manter e recuperar, dependendo da circunstância e do caso. Na área da pessoa com deficiência, especificamente, existe um desafio em relação às mães, aos cuidadores de pessoas com deficiência, que é em relação à questão da saúde, né, a saúde mental, em relação de quem cuida. Quem cuida de quem cuida, Araújo, assim, de que forma que esses cuidadores, essas mães que trabalham diuturnamente, né, voltados, envolvidos com a questão da sobrevivência das pessoas com deficiência, sobretudo crianças, dependentes, e elas acabam se esquecendo, as pessoas acabam se abandonando. E é um desafio, não é? De que forma, qual seria a sua dica, né, com a sua expertise, com a sua maturidade e com a sua formação em psicologia, de que forma que os cuidadores e cuidadoras de filhos com deficiência podem manter, ou podem recuperar, ou podem trazer para si a saúde mental, esse importante desafio de quem tem sobrecarga de tarefas e exigências, né? Qual é o Eu acho caminho? que eu acho que esse é um grande desafio hoje da sociedade, Isabel. Acho que a questão da saúde mental está preocupando governos. Não me parece ainda que a gente tenha encontrado as melhores respostas, mas a gente vê muita ação nesse sentido. É, Talvez tenha ficado, inclusive, mais evidente com a pandemia. Com a pandemia, grande parte da população confinada, os problemas na área da saúde mental se colocaram de forma muito grave, muito séria, né? As empresas que sempre proveram para os seus colaboradores assistência à saúde, estenderam isso, assistência psicológica. Até hoje a gente vê os consultórios com movimento é, pós-pandemia que é ímpar em relação ao que Uhum. estava colocado antes disso. A gente vê também na juventude problemas graves de automutilação, de suicídio, numa proporção que nós não víamos antes. E, enfim, ainda se estuda os fatores que determinam isso, talvez bastante associados com redes sociais e etc. e tal. E a isso se soma a sobrecarga sobre pessoas que estão responsáveis pelos cuidados de idosos, de crianças, e que muitas vezes abdicam em boa medida da sua vida, das suas aspirações, para poder se dedicar ao outro sem muita oportunidade de respiro. Quando isso acontece num ambiente mais isolado, familiar, é muito difícil de lidar com essa situação. Ou a família dá esse suporte, ou não existe esse suporte, não é? Com o tempo, e cada vez mais, eu acredito que os governos vão ter que cuidar disso. Na última eleição americana, o Biden elegeu o tema dos cuidados como um tema central da sua campanha, né? Preocupado e procurando, preocupado em identificar todos esses trabalhos, por vezes não remunerados, mas que ocupam fortemente as pessoas, valorizando, reconhecendo e remunerando por essa ação. E Perfeito. procurando identificar essas situações de estresse, minimizando o máximo possível. Uhum. Infelizmente, durante a administração dele, eu, pelo menos, não consegui observar grandes avanços nesse tema. A Mas promessa sem foi dúvida, boa, né? mas A sem dúvida questão. é um tema que preocupa todo mundo.
Uhum. e eu acho que as respostas ainda são insuficientes pela gravidade do problema. Quando Perfeito. essa assistência acontece dentro de um ambiente mais corporativo, mais empresarial, você tem muitos mecanismos para lidar com essa condição. Mas eu acho que no âmbito da família, se você não tem uma família que divide um pouco essa responsabilidade, nós ainda não temos uma boa solução. Uma boa perspectiva. Talvez uma dica dentro dessa fala que você apresentou seria a família tentar de alguma forma compartilhar essa responsabilidade e de alguma maneira não centralizar numa única pessoa, né? Porque essa centralização pode trazer prejuízos na saúde mental de uma única pessoa. Na medida do possível, se essa responsabilidade puder ser compartilhada com os demais membros, talvez alivie um pouco, né, Araújo? Possa trazer um pouco de saúde para todos, né? Sim, e às vezes algumas iniciativas públicas são interessantes também. Nós fazemos um trabalho com um município aqui da região metropolitana de São Paulo. É, Nós assistimos pessoas pessoas com deficiência que estão fora dos programas municipais de assistência, seja na saúde, seja na assistência social, é, porque já, enfim, fizeram todo o percurso, no entanto, eles têm uma condição de vulnerabilidade grande, e o município criou um programa itinerante de visitação com cuidadores que desenvolvem atividades com estes indivíduos, acompanham em consultas médicas, dão um alívio para o cuidador, porque é o momento em que ele tem um tempo para cuidar dos seus assuntos. Nesse período, é uma Perfeito. equipe nossa que faz a interação e que, enfim, dá as atenções para este ente dele. Essa é uma percepção de que esse problema existe e este município dá uma contribuição nesse sentido. Uhum. Então, nós temos lampejos aqui e ali de algumas iniciativas isoladas, mas isso deve crescer muito, Isabel, porque a Pela população demanda, né? envelhece, as famílias são menores Uhum. hoje, em menor número, menos filhos. Esses cuidados serão cada vez mais escassos e o governo terá que ter um olhar e estruturar uma assistência para esta população que no Brasil não existe hoje. Existe Perfeito. na Europa, mas não existe no Brasil. Esse é um tema que tem que se transformar numa política pública. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Perfeito. nenhuma, porque nós teremos cada vez mais um percentual da população numa faixa de idade mais elevada, demandando cuidados e serviços assistenciais, que serão providos necessariamente pelo Estado. E eu acho que a condição das pessoas com deficiência, essa situação que você traz, ela vai se enquadrar nesse contexto maior. Sim, sim, perfeito. Araújo, adorei conversar com você. É sempre um aprendizado, viu? Desde sempre, é sempre um aprendizado conversar com você. Eu destaco aqui que estou atuando nessa área da pessoa com deficiência, da inclusão, há mais ou menos aí mais de 20 anos, e os meus primeiros passos, a minha introdução foi dada, né, por você, Araújo, pela sua sabedoria, pela sua visão. Eu acho que eu tive uma ótima formação. Eu avalio que eu tive uma ótima formação, viu? Muito bom conversar contigo. Bom, eu agradeço demais o seu tempo, a sua participação. Eu espero voltar numa outra. Eu tenho várias. Conforme a gente foi conversando, foram surgindo várias perguntas, várias questões que poderia estender essa entrevista, né? Ficaria muito, muito longa, muito prolongada. Eu espero, oportunamente, que você volte aqui para a gente conversar novamente, para eu te entrevistar novamente, tá bom? E suas É sempre um considerações finais, prazer. por favor. É Inclusive em sempre um relação aos prazer. 9 anos da LBI. Ah, legal. Eu acho que é o momento da gente comemorar, sem dúvida nenhuma. Isso é uma conquista, é um esforço de todo mundo. É impressionante como um evento como esse é só a materialização de um esforço que é coletivo, e aí são milhares de pessoas. Significa também um amadurecimento da sociedade, que reconhece entre os seus pares direitos iguais, numa proporção, numa condição que antes não estava colocada.
Então, acho que isso é importante no processo civilizatório que a gente caminha, evolui constantemente. Então, é um momento de comemoração. E para mim, sempre um prazer estar aqui com você, trocando um pouco de figurinha. Conte Verdade. comigo para o que você precisar. Muito obrigada, Araújo. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço, viu? Obrigada. Até Tudo de mais. volta.